Aos 12 anos de idade, ele teve a certeza de que a arte era o seu caminho. Pintor, escultor, desenhista, gravador. Autodidata, integrou seus movimentos artísticos de vanguarda, a psicodelia dos anos 60, ao rock, à matemática. Aos enigmas, aos jogos de ilusão. E tudo isso e muito mais se reflete em sua obra, que é vasta e instigante. O Persona de hoje recebe o artista plástico Antônio Petkov. Antônio Petkov, que honra ter você no Persona. Seja muito bem-vindo. Me sinto em casa. Teve a cultura, isso aqui é um lugar que, desde menininho, desde que começou. E ó, que maravilha. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui conversar com vocês. Olha aqui, eu tenho uma grande coleção de quebra-cabeças, mas esse quebra-cabeça de hoje é difícil. O que vocês estão me aprontando? É sua vida. Quais são as perguntas? O que pesquisaram? Vamos nos divertir. Com certeza. Então, podemos começar com a gênese do Antônio Petkov. Você nasceu na cidade de Assis, em São Paulo, e o seu pai veio da Bulgária para trabalhar nas lavouras brasileiras. Isso. E acabou se tornando pastor da Igreja Batista. Sim. E aí, por conta disso, você chegou a acompanhá-lo em peregrinações pelo país. De que forma essa atividade religiosa, né, e o fato do teu pai ter uma cultura rígida e mais severa te influenciou tua personalidade? Veja bem, meu pai, da colônia de búlgaros, foi o único que casou com uma brasileira, uma capixaba. E onde ele foi morar no Cachoeiro Itapemirim. Então, esse balanço, a austeridade do meu pai, um homem extremamente amoroso, mas toda aquela cultura europeia foi adocicada, vamos dizer assim, pela minha mãe. Porém, eu realmente, literalmente, eu cresci numa igreja. A gente morava nos fundos da igreja. Então, a influência, especialmente dogmática da religião, não estou falando de espiritualidade, estou falando de religião, uma instituição. Foi muito forte. E custou muito para que eu conseguisse soltar esse fardo do dogma e me sentir livre. Mas eu agradeço muito, sou um cara muito grato, especialmente para o lar onde eu nasci. Plenitude foi um lar de amor. Então isso foi impressionante. Muito irreal, porque era um dom. Quando eu fiz 70 anos, eu distribuí um folheto escrito pelo Bertrand Russell, que escreveu Contra 92, Como Não Envelhecer. Ele dizia que a gente tem que escolher os nossos antepassados. E é muito importante. É a nossa raiz, de onde vivemos, né? Não. Mas é isso aí, querida. Agora, esse seu envolvimento com a Igreja Batista te proporcionou conhecer uma pessoa, um editor de arte, que despertou a sua vocação para esse maravilhoso mundo das artes. Olha, me conta isso. Essas coisas é a magia da vida. Aos 12 anos, fomos morar no Rio de Janeiro, porque meu pai foi parte da comissão organizadora de um grande congresso que teve no Rio em 60. E o escritório era na Casa Publicadora Batista, que tinha um diretor de arte. Eu, quando vi aquele cara lá, eu falei, eu sou isso aí. Entendeu? Então, a identificação foi muito grande aos 12 anos. Então, eu tive a bênção de descobrir a minha vocação, cedo. Entender o que era a minha vida. Aos 15, minha mãe me levava no psiquiatra. Esse cara pirou, fala em museu, galeria. Porque não tinha na família nada ligado. A minha mãe tinha 2 tios que escreviam muito bem. Minha mãe também escrevia muito bem, mas não era do mundo da cultura. Né? Mas o Mário Salles Júnior, que depois desapareceu, foi fundamental na minha vida. Porque ele fazia tudo. Pintava, desenhava, escrevia. E foi o cara que me deu o pontapé.
E dali sempre muito curioso. Uhum. Também quando eu fui para o Rio, outra coisa que eu descobri perto de casa era a Praça Saint-Exupéry, que tinha 8 cinemas. Então eu comecei a frequentar cinema. Eu via 1.600 filmes por semana, escrevia, diretor, tudo. Aos 13, comecei a descobrir o que é cinema de arte, diferente de cinema comercial. Então, essa coisa do visual, porque eu sempre li muito desde 5 anos. Depois o cinema é o que vem encaixar. É. Que maravilha. Petkov, as suas obras estão presentes aí em vários países, em museus e coleções renomadas, né? Você participou de várias bienais, inúmeras exposições. Mas como foi o início de tudo isso? Como é que foi que você começou a fazer as suas pinturas? Olha, ainda no Rio, eu acho que foi em 60, o meu irmão mais velho pintava, acadêmico. Meu pai comprou um kit para ele, enorme. E a loja deu de presente um mini kit, que ficou para mim. Que sabia usar, que sabia aproveitar. E muito curioso. Aos 16, 17, eu ia visitar os grandes mestres, o Volpe, Bonadei, com minha pastinha cheia de coisa, e todo mundo dizia a mesma coisa. Toninho, você tem talento, trabalhe. O que é trabalhar? É ir para a fábrica, para o escritório? Não, é fazer aquilo lá, fazer. Então é assim que a gente vai descobrindo pouco a pouco. Agora, me disseram, um passarinho me contou que você vendia os seus primeiros quadrinhos para o pessoal que frequentava a igreja lá do seu pai? Para todo mundo. Quem tivesse coragem de comprar. Por exemplo, vários fins de ano, eu fiz assim, 700 cartões de Natal. Caramba. À mão, um a um. Caramba. Obviamente que eu fiquei bilionário. Mas era para fazer vitrine aqui e ali. E a primeira tela que eu vendi, meus queridos, vendi para um cego. Que foi o Renato Mendes, grande professor de piano, de jazz. Ele não comprou um fetiche, ele comprou meu futuro. Mas você nunca trabalhou em outra coisa além do seu trabalho como pintor, escultor? Trabalhei 1 mês e meio como office boy, aos 15 anos. Fui mandado embora porque eu só ficava lendo, lá na cidade. Depois eu vivi muito fazendo roupa de couro. Tenho o melhor disco de rock and roll do Brasil, que é o Loki, do Arnaldo Batista. Na capa ele está com uma calça que eu fiz para ele. E fazer vitrines. Vou dizer a coisa com o peito cheio. Nunca fui corrompido pela publicidade. Fui chamado muitas vezes, mas nunca fui convidado para ser diretor de arte de agência. Também Deus não meu, quis. isso é suicídio. Agora, mais tarde, a sua família se muda para São Paulo e aí você se torna aluno da saudosa professora de piano, dona Adalgisa. Torturadora. Graças a Deus. Olha, eu tenho 1 bilhão de comprovações de que eu não sou músico. Mas graças a Deus que eu sei ler e escrever música. E é fundamental, cara. Agora, o piano foi uma opção, não foi uma opção sua? Familiar. Familiar. E foi ótimo, porque o piano é o único instrumento que você vê as notas. Você quer tocar direitinho. Agora, cara, eu sou um desastre. Eu não tenho memória. Imagina se eu decorar uma frase e repetir 2 vezes. Não dá. Mas eu acho importantíssimo conhecer música. Quem gosta de música tem que conhecer. Já morando em São Paulo, você acaba se conectando com outros artistas plásticos, né? E juntos vocês fundam o grupo Vanguarda Jovem. Mas olha só quem abre esse assunto pra gente. Opa! Em 1965, 66, um artista plástico, Aldir Mendes de Souza, me procurou para que organizássemos um grupo de artistas onde nós faríamos exposições sistemáticas sobre a nossa produção. E convidou o Antônio Petkov e a namorada dele, a Flávia. Esse conjunto de pessoas acabou desenvolvendo um grupo que denominou-se Vanguarda Jovem. A gente tem que pensar um pouco um momento em que nós tínhamos a Jovem Guarda, né? Tínhamos os Beatles, e nós éramos garotões influenciados por tudo isso. E como artistas, a gente queria estar incluído nesse processo. Em função disso, fizemos uma exposição na Galeria do Teatro de Arena, onde eu já tinha feito uma individual, e posteriormente fizemos também na Galeria do Teatro Belas Artes,
lá na Consolação. Esse grupo foi muito importante para nós, porque pontuou praticamente um início muito firme de produção, né? O Antônio Petkov, que consolidou bem o trabalho dele, eu fiz a minha performance e o Aldir e a Flávia seguiram o seu caminho. Então, a Vanguarda Jovem foi uma forma que nós entendemos que poderíamos estar envolvidos na Jovem Guarda. Era isso. Que barato, olha só. Gilberto Salvador, grande figura. Sempre o admirei muito. Mas a minha admiração por ele aumentou muito quando eu soube que ele adotou 2 crianças. Que isso para mim é o máximo. Isso salvar a vida mesmo. Quando fala, ele fala... A Flávia era a namorada do Aldir. Certo. E o Aldir foi um cara muito interessante, médico. Ele anunciou a morte dele. Vou morrer daqui a um mês. Vou morrer daqui a uma semana. Vou morrer depois da manhã. E o Teatro de Arena, aquele lugarzinho maravilhoso que nos abrigou, foi um pedaço da minha vida muito importante. E agradeço ao Gilberto, queridão. E o Gilberto Salvador cita aí, né, os gloriosos anos 60, os Beatles, a Jovem Guarda, época que surge a Tropicália, o cinema novo, os happenings, né? A cultura fervia no mundo todo. Em que estágio estavam as artes plásticas no Brasil nesse momento? Olha, teve um cara muito importante, que foi o Wesley Zucchelli. Passou um tempo, mas quando voltou, o Wesley teve 4 filhos. Que é o Fajardo, o Rezende, o Nácio e o Maravelli, que abriu a Escola de Arte Brasil. A Bienal de 67 foi fundamental, que trouxe a pop art em peso, a pop art americana, inglesa, etc., tudo. E estou falando de uma época, toda a Bienal, a gente ia lá, passava o dia inteiro, ia várias vezes na Bienal, porque um dia só não bastava. E se conversava, se discutia, era um campo fértil, e as sementes se espalhavam. Então foi muito bom nesse período, quando a Tropicália também, que finalmente alguém que dá importância às artes visuais. Porque, olha, nossa classe, ninguém dá a menor bola. Temos oferta. As nossas bienais são boas, os grandes movimentos, o mercado é efervescente. Eu não faço parte desse mas está aí e temos artistas maravilhosos. Por exemplo, a ocorrência no Brasil do Bispo do Rosário é uma coisa preciosíssima. O que ele fez. E, graças a Deus, o trabalho dele não virou commodity. Não é disputado a tapa por grande pessoa. É respeitado, como deve ter sido. Agora, Petkov, deixando de lado a sua experiência pianística com a professora Adalgisa, de qualquer forma, a música teve e tem, né, uma forte presença na sua vida e no seu trabalho. Claro. Vamos falar sobre isso no próximo bloco? Vamos lá. Voltamos já com o Petkov. Maravilha. O Persona está de volta, hoje conversando com Antônio Petkov. Petkov, vamos falar um pouco da música na sua vida, né? Você disse que se lembra dos chorinhos que você ouvia no parque de diversões, você lembra das primeiras canções do Dorival Caymmi, mas depois entra Little Richard, Chuck Berry na sua juventude e tal. São suas recordações mais remotas da música? Olha, eu acho que é mais remoto realmente é em Cachoeiro, que lá... Cachoeiro Itapemirim? Vinha do circo, né? Chorinho, e o vento se encostava, a música vinha... Mas então a música foi fundamental, cara. E o dia que na minha casa chegou um caixote com um negócio preto assim, com um buraquinho, meu papo lá, e saiu o Dorival Caymmi cantando. Aquilo foi... Ai, que importante, rapaz. Porque eu fui realmente uma vítima do processo de aculturamento americano. Para mim só tinha rock and roll. E cresci com a bossa nova, cara. Sim. Isso era um absurdo. Eu recusei aprender búlgaro, podia ter o russo, porque só inglês. Né? A minha história com a música brasileira teve um episódio maravilhoso em Londres. Eu morava no mesmo lugar que o Bivar, grande Bivar. Antônio Bivar, saudoso. E uma noite eu estava frente da lareira e por baixo da porta do quarto dele passou um João Gilberto, veio aqui, entrou aqui. Eu falei, que trouxa que eu tenho sido.
É meu, é da minha. E que maravilha. E sempre gostei muito. Como diz o Caetano, né, o Brasil é musical totalmente. Sim. E temos heróis fenomenais. Mas, num certo momento, você descobriu os clubes de jazz, né, já aqui em São Paulo. Foi aí que a música também acabou ocupando um espaço maior na sua vida? Meu pai, toda segunda-feira, ia numa reunião de pastores, numa igreja ali na Praça da Princesa Isabel. Eu com ele, ele ficava andando, e eu vi um barulho interessante, as folhas. E no auditório das folhas tinha um jam session, uma vez por mês. Falei, isso existe? Que maravilha! Então eu comecei a frequentar. E ali eu fiz uma coisa que eu sinto muito orgulho, na época onde imperava a Jovem Guarda, que era um rock and roll sanitizado, sem emoção, sem rebeldia, que o fez existir. Eu organizava shows do rock and roll de verdade. Eu fazia tudo. Pegava o lugar, fazia o pôster, distribuía o pôster, chamava o pessoal, carregava, apresentava, desmontava, tudo. Mas que maravilha! Obviamente que eu fiquei milionário. Claro. Mas são coisas históricas, cara, que são muito interessantes. E eu sinto muito prazer, orgulho de ter participado de um pouco dessas. Outra, não sei se vocês vão perguntar sobre o ponto de encontro. O ponto de encontro, o térreo era loja de discos, em cima de uma livraria, aí tinha uma sala de chá, embaixo um pequeno auditório. Eu organizei ali várias reuniões beatniks. Uma, por exemplo, com um tal de Raul Cortez recitando. Era uma delícia, cara. Obviamente tínhamos patrocínio de milhões, né? Tudo foi na raça, cara, que delícia, mas tinha adesão. Aí eu conheci um cara que era um dos meus ídolos, o Aguilar. O Aguilar é a primeira coisa distante. Uma das minhas façanhas maiores foi ultrapassar a Vida Paulista. Porque eu cresci na Moca, que é outro planeta, em relação a onde estava a cultura. Mas a gente chega lá, matéria atrás matéria. Ponto de encontro foi onde o Plínio Marcos estreou Dois Perdidos numa Noite Suja. Foi. Eu estava lá, cara. Né? Agora, você mencionou uma pessoa aí, agora há pouco, e a gente tem ela para você ver. Tomara. Ok. Ai. Antônio Petkov é um alquimista. Antes de mais nada, ele é um alquimista, que é um excelente pintor. Eu conheci ele desde os anos 60, quando ele se chamava Toninho Petkov, era um garotão que reunimos eu, ele, o Jorge Maltner, e depois fui encontrá-lo em Londres, em 1970, naquele lugar onde a gangue dos exilados era maravilhosa, Gil, Caetano, Macalé. Mas depois ele foi para Milano. E em Milano ele abriu as asas e voou longe. Mas ele está aqui, é sempre, pertence à nossa geração, embora eu seja um pouco mais velho. Mas é muito importante. Petkov é o nosso Timothy Leary. Ele é um cientista, além de alquimista. Usufruir da sua presença e das suas pinturas é uma dádiva. Ok, Bishop? Um enorme abraço. Bishop era uma alcunha, um apelido que nós um dia em Londres fomos alugar um ateliê juntos, e era um galinheiro e custava uma fortuna, e era na Bishop Street. Então, em vez de chamar o bicho, nós chamamos de Bishop. O Bishop Petkov e o Bishop Aguilar. Aleluia. Que maravilha. Eu tenho respeito por ele, um amor enorme. A banda é performática. O que ele faz, esse cara tem por ele uma admiração e um respeito enorme. E olha, muito obrigado de ter aqui esse queridão amigo, um colega, inspirador, grande pintor. Ele é um grande pintor. Grande Aguilar. Bicho, obrigado, querido.
Agora, Petkov, quando você estava morando no bairro da Moca, aqui em São Paulo, você acabou aí se conectando com o pessoal que viria a formar um dos grupos mais revolucionários da nossa música. Mas antes da gente falar sobre isso, vamos ver um quadro que a gente produziu para você? Os Mutantes, grupo musical brasileiro formado em 1966 na cidade de São Paulo, surgiu como um movimento que desafiava as convenções musicais e culturais da época. A banda, inicialmente chamada como Six-Sided Rockers, era formada por 6 integrantes e mais tarde mudaria de nome para Os Bruxos, da qual faziam parte apenas 3 integrantes: Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias. O nome do grupo foi mudado para Os Mutantes por sugestão do cantor Rony Von. O sucesso foi imediato, foi logo após o lançamento do primeiro disco, que trazia elementos do rock psicodélico anglo-americano, temperado com ritmos brasileiros e muita irreverência. Ao longo de 12 anos, foram gravados 9 álbuns, que tornaram Os Mutantes um dos grupos musicais mais criativos, dinâmicos e radicais da história do nosso rock. O que muita gente não sabe é que Antônio Petkov desempenhou um papel importante na formação e nos primeiros passos dessa icônica banda brasileira. Pra onde eu vou, venha também. Pra onde eu vou. Petkov, não dá um aperto na garganta ver a Rita Lee ali? Olha, é o seguinte. Muito embora a Moca seja um centro de diverso, pouca gente sabe, eu era um solitário lá. E eu estudava numa escola noturna, MMDC. E um cara, olha, lá perto da tua casa mora um maluco lá, que você vai gostar de conhecer. O cara era brilhante. Ele ganhou um concurso no único programa de rock que tinha, para gravar um LP, e pediu para eu montar uma banda para ele. Então, como eu conheci esses caras, botei esse grupinho. Depois do primeiro ensaio, o Túlio morreu. Então eu fiquei com uma banda na mão. E eu, grande empresário, Deus meu, comecei a trabalhar com eles. Né? Outro dia acharam um livrinho que eu escrevia, tudo, cada concerto, de onde ia, quanto custou o táxi, tudo. Mas a coisa foi andando. O Arnaldo é um gênio. E a Rita Lee, que coisa brilhante. Meu Deus do céu. Graças a Deus, os dois brigaram. E ela foi expulsa da banda, porque ela não era progressiva. O Arnaldo e o Sérgio eram filhos de música, da dona Clarice. Então eles tinham um pedigree musical muito forte. E a Rita só está aqui para enfeitar. E quando ela sai e faz o primeiro disco dela, o Arnaldo pira, claro. Né? Para mim, a Ovelha Negra é tão importante quanto o Like a Rolling Stone. Like a Rolling Stone, que é a música seminal no mundo inteiro, é geral, mas a Ovelha Negra é a música para meninas. E para todo mundo, que maravilha. E a música feita de real, do coração. É aquilo, guts. Entende? Que brilhante. A Rita, olha que coisa, foi salva por um cara chamado Roberto Carvalho. Que está aqui falando com você. Que maravilha. Olha. Queridíssimo amigo Antônio Petkov, como vai você? Olha, eu estou aqui para te dar um grande abraço, dizer para você o quanto eu sou seu admirador, sou admirador da sua obra, sou até um pequeno colecionador de seus quadros. Nunca consigo me esquecer de 2 coisas: a escada de neon e um quadro seu do Rio de Janeiro. E sempre foi um desejo muito grande meu de possuí-lo. Você é um cara que tem histórias incríveis. Eu acredito que seria necessário que você escrevesse um livro de memórias. Você acompanhou a Rita desde o começo profissional dela. Tem muitas histórias que você já me contou, algumas a respeito do ambiente machista e misógino que a Rita tinha no seu entorno, e das dificuldades que ela teve para superar essa fase, né? De pessoas que tentavam
colocá-la para baixo, não vislumbrando, ou talvez até vislumbrando mesmo, o tamanho do talento, da luz, da qualidade carismática que a Rita tinha e que você conheceu tão bem. Então, eu quero deixar aqui um beijo enorme para você, antes que eu me torne prolixo demais. E estou esperando as novidades aí. Vamos ver o que você está aprontando aí, que a curiosidade aqui só aumenta. Tá bom? Beijo, querido. Tchau, tchau. Saudade desse cara, faz tempo que eu não vejo ele. Ele é brilhante. Grande artista. Tem uma sensibilidade rara. Ele chegou, né? Ele falou agora uma coisa importantíssima que pouca gente lembra. O ambiente misógino em que ela vivia. Sim. Olha, eu hoje, graças a Deus, eu fui vacinado nesse quesito. E dou graças a Deus por toda mulher que passou perto de mim. Que maravilha. Olha a Lola, o universo feminino, que maravilha. O homem é perfeito porque ele é metade. Yin Yang, tem que ter essa companheira. Maravilhosa. E você não percebe, você está perdendo tempo, a vida é curta. É. E tem que enjoy fully together. E, ó, Roberto, queridão, que maravilha. Que maravilha. Olha. Agora, Petit, no final dos anos 60, você foi preso, Petkov. Você passou 70 dias encarcerado no Carandiru. Por quê? O que você aprontou? Eu fui a primeira prisão do Brasil por posse de ácido lisérgico. Quando eu descobri o ácido, eu já sabia há tanto tempo, naquela escola lá do MMDC, lá atrás, tinha uma professora de história que foi a primeira pessoa a me chamar de canto e me contar que ela tinha feito uma experiência lisérgica com o famoso cesário médico, que depois fez com tanta gente. E quando eu finalmente fiz a experiência, a coisa que um pouco óbvia, quem conhece o assunto, me veio a necessidade de compartilhar. E apareceu na minha mão uma grande quantidade de um ácido muito bom, então eu distribuía para os amigos que eu conhecia, pintores, músicos, etc. Porém, o lado do mal viu aquilo como um business. E quem organizou minha prisão foi um cara, um grande delegado, que na realidade ele era chefe traficante. Eles queriam saber onde tem, quem tem, quanto custa, como vende. Na minha cela, para dormir no chão, a gente tinha que revezar, tinha tanta gente que tinha. E depois, quando fui para o Carandiru, foi um paraíso. Tudo limpo, arrumado. E lá eu tive contato com a vida real. Mas foi uma experiência muito importante para mim. Estar lá dentro, ver como dividir outro universo. O cinema de sábado à noite, quando todo mundo torce para o bandido. Outro universo. Mas eu cresci numa redoma. Família classe média baixa, mas tudo protegido. Pra você ter uma ideia, a primeira reunião que eu tive com o advogado, depois que fui preso, meu pai, querido pastor André, explicou para o advogado assim, olha, fala para o juiz que ele cresceu num lar, mas ele se desvirtuou, mas está arrependido, tá? E não vai fazer mais. O advogado ficou da gargalhada. E aí meu pai teve uma grande lição, que ele viu que tudo funciona na base da grana. Corrupção em todos os níveis. E foi gastar uma graninha que o delegado mostrou uma falha no processo, não tinha o nome de quem tinha me prendido. Então, se ninguém me prendeu, eu não podia estar preso. Quer dizer, que coisa... Letras. Uma firula jurídica, né? E eu saí, mas ficou lá dentro o cara que tinha trazido o ácido, que é o Osmar Ludovico da Silva, grande pessoa, que é um pastor hoje, tem a comunidade de Jesus, que gira o mundo, um cara, um erudito em teologia, grande amigo. Ele ficou um ano lá dentro. E eles pegaram a sua agenda e outras pessoas acabaram sendo detidas, né? Isso foi fogo. Porque quem está aqui, então... E o que ia fazer? Eu não tinha... quando fui lá para o DEIC, eu não me sentia culpado de nada. Agora, o tempo que você passou lá dentro da prisão foi muito produtivo, né? Você produziu Querida, loucamente. Você está lá, não tem o dia inteiro para você. Comida na mão. A única preocupação que eu tenho é sair. Para sair, o pessoal que está lá fora está se preocupando. Então, vamos trabalhar. Depois de uma semana que eu estava no Carandiru, foi preso o Giuseppe Baccaro. Foi o maior machão do Brasil. Foi o cara que trouxe a luz, a Tarsila, os Baioneri. Um cara culto. Eu não tinha coragem de passar na calçada dele. Então,
Ele foi preso, ele ganhava materiais, tinta, papel, e me passava. Petkov, aí você partiu para um autoexílio, né? Você foi morar em Londres, acabou convivendo lá com vários artistas, amigos que também estavam exilados, tal. Tem uma história muito curiosa de que você chegou na casa do Caetano Veloso, ele não estava lá, você foi procurá-lo no festival. Como é que foi isso? Rapaz, olha, eu vou dar motivo para as pessoas verem realmente que eu sou um cara abençoado. Chego às 6 da manhã, a minha mudança era uma mala com os postos que eu tinha que vender lá e uma bolsinha de roupa. No Caetano não tinha ninguém, no Júlio não tinha ninguém, então eu fui na casa do Guilherme Araújo, o empresário. Ó, Petit, foram para a Ilha de White. Professor, vou lá. Encontrar no meio de 600 mil pessoas. Encontrei. A noite que eu cheguei, o dia que eu cheguei, entrei na arena, tinha tanta gente que quando não dava mais para andar, o palco estava tão longe que não dava para ver se o cantor tinha barba. E vi o concerto, aí de noite estava tocando uma bandinha chamada The Doors. Eu estava com sono, saí para dormir entre duas tendas e quando acordo eu ouço Petkov. Rapaz, que emoção. Era a Juanita, filha do cônsul brasileiro em Marseille, que era do nosso grupo. Falei, cadê o pessoal? Falei, vem comigo. Super longe, tinha 2 tendas com uma bandeira brasileira e uma turminha assim, desprezível. Os irmãos Campos, o Rogério Sganzella, o Júlio Bersani, o Glauber, o Caetano, todo mundo lá. Que maravilha. E uma banda que eu tinha acabado de conhecer, que era a Produção. E o Gustavo, baterista, falou, ó, Petit, antes de ontem o Júlio e o Caetano se apresentaram e aquela mulher ali, que é uma bailarina, era uma taturana. E nós éramos pezinhos. Vem comigo lá no backstage, eu vou dizer que você também era um pezinho. Eu ganhei um VIP Pass. Eu vi todo o festival sentado na segunda fileira de cadeira. Fora isso, tinha direito a banheiro e comida. Que maravilha. Eu vi o Jimi Hendrix a 10 metros. Você ficou lá por um tempo em Londres, né? O que você aprontou 1 ano e por meio. lá? E fiquei sobrevivendo. Sobrevivendo. Mas Londres foi, para mim, olha, por todo lugar, muito importante. Foi ótimo, ótimo. Mas lá em Londres você foi assistente do Oiticica? Isso antes. Antes. Eu fui a Londres para ver um tal de Jimi Hendrix, que o show tinha sido ontem. Tem daqui um mês, tem outro, mas está sold out. Eu falei, eu espero para comprar até o dia. No dia seguinte, esbarro com o Hélio, que estava fazendo a exposição dele mais importante, que foi na Whitechapel, e me chamou para ajudá-lo. E, a despeito do seu... Ele era um cara impossível, muito orgulhoso, muito arrogante, mas pouco a pouco eu fui entendendo que era o cara. E a oportunidade rara que eu estava tendo. O cara não levou nada para montar a exposição. Hélio, cadê? A gente acha por aí. Então, arte povera italiana está ali. O Hélio foi importantíssimo. E na minha formação. Agora, tempos depois você vai morar em Milão. E aí você diz que o contato com a cultura na Itália mudou a sua vida. Querido, é óbvio. Quando eu cheguei, quando eu via lá o pessoal, os hippies de rua, fiquei chocado com o papo deles. Não era aquele, meu, não, era culto. A negada tinha estudado em escola que tinha conteúdo. Ali tinha a rua Rafael Sanzio, toda a arte, o pessoal está dentro ali, é muito forte. Você não vê um boteco, uma quitanda que não tem um posto, uma gravura, algo. Entendeu? E você vivia em Milão numa espécie de castelo, né? Meio escondido, incomunicável, mas o Arnaldo Batista te achou por lá, né? Não, aí foi o seguinte, eu conheci o pessoal do I Bambini di Dio, Children of God, seita... Os Meninos de Deus. Hippies. E tinha um castelo maravilhoso do século XII. Eu fui lá para fazer umas mesas, porque tinha muito lixo que me interessou. Tinha tampas de tonéis de vinho de 400 anos, de carvalho, de 10 centímetros, jogados fora. Então eu fiz 12 meses lá para o restaurante. E estava lá, cara, lá era um lugar depois do desconhecido. Toca o telefone, é o Arnaldo. E no que deu esse encontro com o Arnaldo Batista? Quer saber bem? Okay. Como é que o cara veio até aqui? No último dia da viagem, a gente acordou cedo e fomos no Duomo para ver uma missa cantada, que é uma maravilha.
Aí fomos para o parque, e lá ele me contou o motivo da viagem. Ele tinha ido lá para me contratar para ser o capitão da nave espacial que ele estava construindo. Muito bem. Onde é que eu assino? Genial. Mas o Arnaldo ele exagerou muito, com astros, especialmente. Então, toda a vida, tudo mate no gosto, tudo tem que... Para mim, a pior droga que tem é a ignorância, em qualquer nível. E você, se você quer mergulhar e nadar, você tem que conhecer a água, tem tudo. Mas foi... eu tenho uma grande admiração. Eu tinha em casa, naquela época, por acaso, um piano elétrico, porque eu tinha esperado um pouco antes a experiência do King Crimson, Kate Tippett. Então, eu te aluguei para um piano elétrico. E é ali que o Arnaldo escreveu o disco Loki. E esqueceu comigo o livrinho. Tudo lá escrito. Que eu acho um disco brilhante. É um disco que expressa a dor dele em ver que tinha perdido um barco genial. Porque ali é a confissão de que ele jogou fora a Rita, que ele desperdiçou. Petkov, a gente vai para mais um intervalo e na volta a gente fala de matemática e geometria sagrada, pode ser? Vamos lá. Voltamos já com Antônio Petkov. Estamos de volta para o nosso bate-papo com Antônio Petkov. Petkov, a tua obra é associada ao psicodelismo e ao surrealismo, mas também à matemática. Então a gente preparou um quadro sobre esse tema, a matemática na arte. Vamos dar uma olhada? Vamos ver. A proporção áurea, também conhecida como divina proporção ou número de ouro, é uma constante matemática representada pela letra grega φ, com um valor aproximado de 1,618033, um número infinito e irracional presente em toda a natureza, como nas pétalas das flores e folhas ou animais. O próprio corpo do homem tem alguns parâmetros associados a esse número, como nos mostrou Leonardo da Vinci com seu desenho do homem vitruviano. Essa proporção foi estudada na Grécia Antiga, mas popularizou-se no Renascimento, quando artistas como o próprio Da Vinci, Michelangelo, Botticelli e Rafael aplicavam sua agradável harmonia em seus trabalhos. Grandes catedrais da Europa também tiveram suas arquiteturas baseadas nessa proporção. Na música, esses parâmetros se revelaram na arte de compositores como Claude Debussy e Béla Bartók. O nosso convidado de hoje, Antônio Petkov, é um especialista na geometria sagrada e na proporção áurea, que ele aplica nas suas obras, imprimindo em seus trabalhos uma forte conotação matemática. Em 62, eu acho, um dos meus mestres, que foi o Pedro Torti, um pintor catalão abstrato, foi a primeira pessoa a me falar da sessão áurea e aquilo me deixou atento. E depois de uns 30 anos, eu encontrei com ele numa exposição e abracei o Pedro, você me deu aquele negócio lá, falou da sessão áurea, ele falou, esse todo na merda. Eu achei ótimo, ele mesmo desacralizar. Mas é uma curiosidade e... um pouco como eu sou, os interesses pelos quebra-cabeças. Existem 10 famílias de quebra-cabeças, 10 grupos, né? E que todos estão ligados a uma disputa com você mesmo. Na minha coleção não tem nenhum objeto competitivo entre duas pessoas. Você tem que ir contigo. Se desafiar, né? A conseguir resolver a lógica ali. Eu tenho 6 mil quebra-cabeças, né? Quando eu quero, não tem aquele negócio de encaixar 1000 peças de figura, não é aquilo. Aqui é coisa de paciência. E eu tive uma coleção de tinha 110 mil na Inglaterra. Caramba. O cara morreu, hoje é o conteúdo do museu, Puzzle Museum, que tem em Dover. E o cara que organizava a reunião de matemática lá em Atlanta tinha 80 mil. Era um cara, gente muito rica, que faziam viagens na China, para ir buscar tudo. Eu tenho 8
Puzzle Junks, que é o primeiro quebra-cabeça da história, que é um jarro cheio de furo. Os caras têm 200 antiguíssimos. Agora, você costuma participar de um dos maiores encontros mundiais sobre o assunto da matemática, dos jogos, tal, que é o Gathering for Gardner, em Atlanta, lá nos Estados Unidos, onde se celebra o legado, o pensamento do Martin Gardner. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre ele e sobre esse encontro. Essa reunião, onde são 4 dias, quem vai são convidados e tem 7 minutos para fazer uma palestra, para apresentar o seu papo. Depois, quem se interessa, leva papo. E no terceiro encontro, encontraram o texto do Martin Gardner, que escreveu para o meu livro, e começaram a me convidar. E, cara, que privilégio raro, porque realmente ali são pessoas inacreditáveis, sumidades. E eu sou um curioso, repito, e pego aquilo que pinga, as gotas, e vou... Mas você é o único artista desse grupo, ou não? Sou. Todos são Não, matemáticos, ou não? O único que tem essa pecha de artista no mundo das artes. Porque lá tem caras geniais, que não se chamam de artista, cara, e fazem coisas excepcionais. Todo encontro, no sábado, tem um piquenique. E atualmente é feito na casa de... eu pego em casa de grandes colecionadores, onde os caras fazem esculturas coletivas, que são geniais, coisas impressionantes. Ninguém acha que é artista. Mas como a arte é a transformação do ordinário no extraordinário, a arte está em todo lugar. Essas 2 palavrinhas, arte e artista, não têm 600 anos. Foram inventadas para permitir que alguns estivessem fora da casinha. O resto, cala a boca, fica aí, entra na linha. Petkov, você também se inspira muito nas obras do Lewis Carroll, né? Além de um escritor famoso, né, por livros como Alice no País das Maravilhas, ele foi um gênio da matemática também, né? Criador de Ele foi um gênio de muitas fases. Sim. Ele foi o criador praticamente da neurolinguística, da lógica, da matemática quântica. O cara era genial. Aquele mocinho simples. Tem um livro dele sobre geometria, que quando ele Pillow Dreams, que ele dormia, que ele bolava no escuro, sem eletricidade, hein? Só tinha vela para luz. E o cara deixou um legado inacreditável. E, voltando ao Martin Gardner, eu sou o feliz possuidor da Alice do País das Maravilhas, comentado pelo Martin Gardner. Aí muda tudo. Aí você entende que a Alice também é para criança. Mas é uma coisa extraordinária, que não tem lição de moral, exorta a criatividade. E esse é um universo onde você mergulha a fundo, que te encanta mesmo, né? Porque a questão da imaginação. Ele é maravilhoso. Ele, não só a variedade, mas a intensidade. Outra coisa, você tem que ler Alice à luz da Inglaterra vitoriana. Entender qual o contexto disso tudo. Né? E ele era um cara fenomenal. Você teve uma exposição, né, Alice no Mundo de Petkov, com todas as obras. Eu fiz várias. Grande sucesso. Grande não vendi sucesso. nada. Mas está aí. Numa delas, apareceu um casal que se casaram. O Maurício italiano e a Lili, que eu adoro, queridos, que se conheceram na exposição da Alice. Ô, Petkov, você tem um ateliê, né, que é um verdadeiro parque de diversões, né, porque são vários andares onde tem suas obras de arte, seus livros, né, alguns deles raros, os jogos, os enigmas, os quebra-cabeças e caixas mágicas, enfim. Mas tem também suas ferramentas, né? Olha, a minha principal ferramenta é a minha casa. Porque eu vivo em casa, eu saio pouco. A natureza do meu trabalho é lá. Então, tudo tem que ser... Olha, quando eu tinha 16 anos, eu vi um livro do Yves Pen sobre o Picasso, a casa dele no sul da França. E aquilo me deixou muito marcado. A casa do cara, onde ele ia, podia criar. Gravura, desenho, pintura, escultura, tudo. Então, facilitar a vida. E cada lugar é lugar de reflexão. A minha meditação profunda se faz quando eu estou trabalhando. Porque é quando eu posso ter... Se eu for parar para qualquer coisa, eu durmo. Eu tenho um grande débito no banco do sono. Então, eu consigo dormir em qualquer lugar, porque eu durmo pouco. A vida é muito curta para passar dormindo. Então, mas a casa é fundamental, como ferramenta.
Agora, você tem esculturas, murais, instalações em espaços públicos também, em Nova York, Chicago, Londres. E aqui em São Paulo, um dos seus trabalhos mais conhecidos é o Momento Antropofágico com Oswald de Andrade, na Estação República do metrô. E ali você aplica essa técnica da anamorfose. Sim. Queria que você explicasse o que é anamorfose, Olha, como é que isso funciona no seu trabalho. Quando me chamaram para fazer o mural no metrô, eu fiquei um pouco perdido. Aí logo depois me chamaram para fazer um mural sobre o Oswald, que é o centenário. Então, eu falei, opa, vou fazer o metrô sobre o Oswald. E procurando uma estação, eu queria que fosse mais perto do centro, onde ele vivia. E achei uma parede que ninguém passava em frente. E ninguém queria, mas passava nas extremidades. Opa, vamos fazer aqui uma prova de correção de perspectiva, anamorfose. E, utilizando os livros que eu tinha na minha biblioteca, uma coisa aqui, uma coisa ali, eu montei uma coisa onde eu conto um pouco da experiência antropofágica. A antropofagia foi uma coisa fundamental. Ele, Oswald, respondeu ao Shakespeare. To be or not to be? To be or not to be? Vamos aceitar, reconhecer a nossa cultura? Não, cara. O Oswald teve o jornal Homem do Povo, junto com a Pagu, que logo foi pastelado, e o único patrocinador era o Café Paravente, cuja propaganda era o rosto de um homem e uma mulher, que eu logo associei a ambos e ao homem e a mulher que vão no metrô. Então eu fiz aquela coisa esticada. Então você quando entra de um lado, você olha e você vê a cara da mulher, do outro lado você vê a cara do homem. E para separar os dois, você diz, o que eu faço aqui? Aí me veio a ideia de fazer uma anamorfose circular no teto, com uma pintura abstrata, que eu refleti no cilindro, faz o retrato do Oswald. E sem querer, ali eu transformei o tabu em totem. Porque ele foi um tabu, o Oswald. O cara, ele torrou a grana dele para mostrar essa coisa importantíssima que foi a antropofagia brasileira. E está ali. E esse foi o único trabalho que tive patrocínio, cuja grana não deu para pagar nem metade. Foi do meu bolso. Mas meu lucro ali foi ter me aproximado do Oswald. Essa figura maravilhosa. E na minha casa aqui em Sumaré, na entrada, tem uma miniatura daquela coisa lá. E ali eu usei vários elementos ligados à minha formação. A questão do ladrilhamento, tem uma homenagem à Tarsila com a Bapuru, e coisas básicas. Ele é um mural muito simples, que eu esperava fazer em 3 meses, levei 1 ano. Mas foi ótimo. Mais um recado para você, olha só de quem é. Oi, gente. Falar de Antônio Petkov, vocês não têm noção da honra, da alegria que é esse momento para mim, essa oportunidade de agradecer a esse querido irmão, esse amigo maravilhoso, todo carinho, toda a consideração, todo o respeito que ele sempre teve por mim, pela minha vida, principalmente naquele dia que eu cheguei em São Paulo, tinha fugido de casa, tinha ido para a Bahia, da Bahia cheguei em São Paulo e naquela Praça da República ele estava fazendo uma entrevista com um monte de hippie, chego eu, aquela hippie com aquela pele de várias cores, ele pergunta, você mora onde? Eu disse, não moro. Ele falou, então, aqui é a chave da minha casa. Eu tomei aquele susto, falei, meu Deus, será que esse cara vai me agarrar? O que esse cara? Ele sempre me respeitou. Se tornou meu irmão, meu amigo. Conversávamos horas e horas. Foi muito maravilhoso, Peti. Você não tem noção que irmão você foi para mim. Anos depois, ele tornou-se amigo do meu filho. Olha só. Nova York, Paris. E hoje, Peti, eu posso dizer para você muito obrigado. Você que é esse artista único, um dos maiores artistas plásticos do mundo. Suas pinturas, suas ideias, aqueles potes de tinta com a luz saindo, aquela escada para o céu. Tudo que você pensa tem um significado. Irmão, eu te amo eternamente. Obrigado pelo carinho, por tudo. Você é maravilhoso. Você é especial. Você é um orgulho para o Brasil. Um artista único. Deus te abençoe muito. Te amo, querido. Covardia. Isso aqui é uma irmãzinha querida. Quanto mais passa o tempo, ela canta melhor. A mulher tem essa vantagem com o tempo. Ela Fitzgerald, lembra? Que maravilha. E ela é uma louca. Quem odeia é a banda dela, porque ele diz que ele chega de 3 horas tocando e ela continua. Ela tem uma energia inacreditável e não para. E com essa alegria dela,
maravilhosa. Ela, o Pepeu e o Pedro, filho, queridão, todos eles. Talentos. E olha, eu sou fã dos Novos Baianos desde o começo. E sei quanto que eles foram oprimidos e bicho grilo. Que isso, cara. Era o grupo adorado do João Gilberto. Um último depoimento para você, Petkov. Olha só quem é, hein? Petkov, há um dado sobre o seu trabalho, há um dado sobre o seu comportamento que me impressiona e que eu sempre volto a tratar com você. Tantas décadas acompanhando o teu trabalho e me impressiona a sua capacidade de encontrar o fantástico permanentemente, de estar sempre produzindo uma obra como se estivesse num universo paralelo, e não só isso, a sua capacidade de justificar esse universo que nós não vemos e que você nos revela, a sua capacidade de justificar esse trabalho, essa personalidade visual que você estabelece, com um profundo conhecimento de matemática. Eu nunca descobri se você é um gênio da matemática ou se você é simplesmente um gênio que entende os matemáticos geniais. O fato é que você, com um perfil de artista, tem uma estatura, tem uma proposta, tem um caminho, tem uma trilha que não é comum no Brasil. A pergunta que eu lhe faço, tendo sido curador de exposição sua, autor de livro sobre você, se em algum momento você num Brasil que tem os olhos voltados para outras coisas, se sente solidão. Se você como artista, um artista tão particular, com uma base tão severa de conhecimentos, se sente à vontade no Brasil. Posso lhe garantir que do ponto de vista, pelo menos do segmento onde eu vivo, você é muito acolhido. E você, como se sente? Olha, é incrível. Santo de casa não faz milagres. O trabalho do metrô, que é a coisa mais completa que eu fiz até hoje, eu tive aqui no Brasil pouquíssimas menções. Estive na França, na Inglaterra, no mundo inteiro. Entende? Eu não tenho... Eu me sinto órfão aqui. Eu me sinto desperdiçado bastante, porque eu adoro produzir, faço. Nunca tive tanto trabalho à disposição e não tem quem me trabalhe. E aqui não é o lugar. Quando eu morava fora, lá, era muito mais fácil encontrar os receptores que entendem aquilo que eu faço. Sempre dizer que está explicando, é canseira. Eu sou bem acolhido por gente como ele, alguns, Fábio Magalhães, mas me sinto um pouco órfão aqui. Solitário. Solidário. Petkov, foi um prazer, uma honra te receber aqui. Menina, estou saindo ileso, hein? Agradeço muito. E não só vocês dois, companheiros dos meus olhos lá em casa, na minha TV, como da produção e dessa coisa chamada TV Cultura. Que maravilha. Esse arquivo de memória que vocês têm e vocês conseguem achar ao mesmo tempo o Salvador, o Aguilar, o Jacó, a Baby maravilhosa e o Roberto Carvalho. Que maravilha. Muito obrigado. Petkov, a gente que agradece, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue abranger a totalidade do seu trabalho, a multiplicidade das coisas que você faz, que deixa todo mundo tão inquieto, todo mundo tão esperando, como o Jacó diz, e como o Aguilar falou, o que você está fazendo, queremos saber o que você está produzindo. Estou vivendo. Está vivendo. E vivendo em amor. Que fundamental. Ótimo. E se divertindo. Também, querida, fundamental. Uma boa noite para todos e a gente se vê no próximo domingo. Lembrando que quem quiser ver, rever ou recomendar o nosso programa, está disponível na nossa página no YouTube. Até a semana que vem. Grande cara, eu sempre tenho medo. Não dá para abranger tudo.